Então a regra, quando a gente fala de um negócio saudável, de um modelo de agência saudável, é você fazer e ter lucro todos os meses. Então quando você aumenta o seu salário e ele fica maior do que as suas receitas, você não está cumprindo a regra básica, a regra de ouro, como se fosse uma regra de ouro, tá? Vou botar a regra de ouro do negócio, ou seja, essa regra não pode ser quebrada. Se você aumenta o seu salário ao ponto, como despesa, ao ponto da sua empresa ter prejuízo, ela vai pagar a conta pela sua irresponsabilidade. Beleza? Então a gente precisa ter alguns fatores e alguns componentes para definir até onde o seu salário pode chegar. Então a primeira regra, então vamos lá. Como saber até onde meu salário pode chegar? Então, não é pelo quanto você tem de despesa pessoal. Primeiro é essa aí, né? Não é referente ao seu padrão ou desejo pessoal. Beleza? Então, não pode estar nem um pouco definido ao seu desejo pessoal. Quero ter uma vida, eu quero ter um barco, quero ter um avião, quero ter um helicóptero. Põe isso na conta da empresa. Meu salário tem que ser de 250 mil por mês. Dane-se a empresa, ela que pague. Peraí, se a empresa é sua, você criou ela para te dar liberdade financeira, almejar uma visão muito melhor, como é que você vai fazer essa parada funcionar? Porque é você que vai ter que fazer a parada funcionar. Então ela nunca pode passar a despesa. Fechou? O total, a despesa, nunca pode ultrapassar, a receita. Então ela não pode explodir a receita. Então não é referente ao seu padrão. O somatório do seu salário com todas as despesas fixas, operacionais, variáveis e de impostos não podem passar o lucro. Fechou? Então, não pode ser maior que o lucro. Quando eu falo de despesa, é tributo, falo de impostos, né? Tributo, impostos, custos com o time, custos variáveis ali, né? Coisas que você vai pagar mês sim, mês não, ou despesas fixas, energia, coworking, aluguel, ou coisas que você está pagando, tá? Então não pode, o somatório do seu salário com todas as despesas não pode passar a receita. A receita gerando um prejuízo para a agência, tá? Então não pode, essa é a regra. Agora, o que você vai olhar? Primeira coisa que correlaciona com, ou seja, correlação é uma visão de que ele tem influência, não necessariamente ele é o detentor, mas a primeira coisa que seu salário pode ser maior é baseado no faturamento, tá? Então, dependendo do seu faturamento, a tendência é que o seu salário possa ser maior. Então, a lógica é, se a sua agência fatura 5 mil reais, e faturar não quer dizer lucrar, possivelmente o seu salário pode ser maior. Tudo vai depender das suas despesas. Fechou? Então, nessa linha, se eu faturo, quero ter um salário maior, a primeira régua que eu tenho que mudar é o quê? Vendas. Eu tenho que vender mais, eu tenho que manter mais os meus clientes na casa. A linha do faturamento é a primeira batalha que você tem que vencer. Eu quero sair de um salário de 5 mil como dono para um salário de 10. Aumenta o faturamento. Vai para cima do faturamento, vai conseguir mais cliente. Beleza? Então essa é a primeira lógica. Outra lógica que você pode ir também depende da quantidade de funcionários, seus salários e potencial de gestão de clientes. Então, quando você fala, eu tenho mais funcionários, eu vou entender que você tem um potencial de gerir mais clientes. E gerir mais clientes significa faturar mais. Então, a jogada de ter mais colaboradores ajuda a aumentar o seu salário. Então, tem gente que vai ser aquele lobo solitário. Eu vou trabalhar com 5 clientes, é isso que eu aguento fazer por semana de trabalho e consigo tirar meu salário, sei lá, de 15 mil reais por mês. Estou chutando aqui um valor, tá? 15 mil reais por mês, tá excelente. Algum momento essa pessoa vai ter mais gana, vai ter mais vontade e vai falar assim, eu podia ao invés de 15 ganhar 20. Só que ela vê que o tempo dela está limitado. Quando você tem um teto de tempo, né? Todo mundo tem esse teto limite de tempo.
que são 24 horas todos os dias, isso todo mundo tem igual, não importa no que você acredita, quem você é, onde você mora, de onde você veio, todo mundo tem 24 horas por dia. Você pode usar para dormir, você pode usar para descansar, você pode usar para entretenimento, você pode usar para trabalhar. É uma escolha que você faz. Com necessidades cada um tem, mas todo mundo tem 24 horas. É igual para todo mundo. Então nessa visão de total de horas, quanto mais pessoas você tem, mais clientes você gera. Então, numa lógica de faturar mais, você necessariamente também vai precisar de mais pessoas. Por isso que escalar o número de clientes tem que ser acompanhado com o número de pessoas. Então você precisa desenvolver habilidades de gestão de pessoas, saber como contratar essas pessoas para poder ter elas ali prestando o seu serviço. Beleza? E aí eu acho que vem uma outra linha, né? Depende muito dos processos internos frente à gestão de pessoas e projetos. Então, quando você fala, pô, eu tenho processos bons, onde às vezes eu não preciso aumentar tantos funcionários para fazer mais clientes, quer dizer que eu posso faturar mais e gastando menos. Então, uma das jogadas de otimização, quando você está escalando a quantidade de pessoas e o faturamento, para sua agência não ter uma despesa tão alta, é melhorar processo. Então, quando você está jogando um jogo de minha agência está faturando 50 mil por mês, 60 mil por mês, 100 mil por mês, os processos internos começam a importar muito. Porque você tem tantas pessoas que se você fizer melhor em menos tempo, a gente consegue absorver mais clientes. Vou dar um exemplo bem simples, que a gente está vivendo a era da inteligência artificial e muitas pessoas, muitos profissionais de marketing estão utilizando inteligência artificial para economizar tempo. Então, se eu posso utilizar a inteligência artificial para me dar ideias de criativos, ideias de assunto de e-mail, copy de e-mail ou fazer uma variação da minha copy de e-mail. Se eu conseguir sair de um tempo onde eu demorava 1 hora para vir para um tempo de 30 minutos, eu já posso fazer mais para um próximo cliente. Então a jogada é essa. O processo ele tem que gerar duas coisas. Ou economia de tempo ou diminuir a quantidade de refações. Olha que importante. Olha que importante. Melhoria, guarda essa. Melhoria de processo gera economia de tempo, ou seja, fazer uma atividade em menos tempo, ou quantidade menor de refações, que é o cliente te pedir ou você executar uma quantidade menor de refações. Toda vez que você tem que refazer alguma coisa para o cliente, ou que você tem que montar uma estratégia nova, ou melhorar ainda mais porque não deu certo, é uma refação. E isso é falta, no meu modo de ver, de processos. Então, quando você trabalha, aumenta faturamento, traz mais colaboradores, o próximo passo é melhorar processos. Só que você faz tudo ao mesmo tempo. São vários pratos que você começa a empilhar. Então você tem ali o faturamento precisando ser aumentado, sendo jogado para cima. A quantidade de funcionários você continua recrutando porque você quer, conforme o seu fechamento, você vai trazendo mais funcionários. E conforme você traz mais funcionários, você quer melhorar os processos internos. Então tem que rodar tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer, agora eu vou parar e vou melhorar os meus processos para a parte de clientes, novos clientes, para a parte de colaboradores. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que aumentar a sua capacidade, seu buffer ali, né? A sua capacidade de gerir todas as coisas. E aí vem o último item, que as pessoas completamente negligenciam, que é o dono, sócio ou CEO, precisa aperfeiçoar as suas habilidades financeiras de vendas e gestão de pessoas. Porque uma vez que você vem nessa live e você quer ganhar o maior salário, legal, você tem gana. É isso que eu gosto nas pessoas. Você tem vontade de ganhar mais, você tem vontade de ter um negócio maior e você quer crescer profissionalmente, né? Então você não está confortável com a situação. Eu não estou confortável, eu quero mais, entendeu? Eu estou no ponto que eu estou, mas eu quero mais. Eu acho que a gente poderia estar entregando muito mais. A meta poderia ser o dobro do tamanho facilmente. Quando eu falo facilmente, tem muita coisa para cumprir, mas eu vislumbro isso. Daria para a gente ser o dobro do tamanho que a gente está hoje. O dobro de faturamento. E com o dobro de faturamento, eu vou ter um salário maior. Esse é meu objetivo. Tá?
Então, quando a gente aperfeiçoa toda essa visão, consigo mais clientes, contrato mais pessoas, melhoro meus processos internos, o próximo passo é eu ser uma pessoa que trabalha intencionalmente para as minhas despesas serem as menores possíveis. Consequentemente, a minha receita, A minha receita será a maior possível e as pessoas que trabalham comigo serem as melhores pessoas com os melhores processos.